Identificação de um átomo está relacionado a dois números, um chamado número atômico e outro chamado número de massa. O número atômico é sempre o menor e a massa vai ser o maior, independentemente de estar representado em cima ou embaixo. O número atômico é definido pelo número de prótons, enquanto que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. E quando a espécie está eletricamente neutra, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Ou seja, estou falando das partículas fundamentais. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo, por isso chamado de partículas nucleares, e os elétrons na eletrosfera. A carta de identidade de um elemento químico é o seu número atômico. É por isso que se diz que o que identifica o elemento químico é o seu número atômico. A partir daí, após a representação de um determinado átomo, eu posso identificar o número de prótons pelo seu número atômico. Por ser espécie eletricamente neutra, eu posso também dizer que é igual à quantidade de elétrons, e a quantidade de nêutrons vai ser definida pela diferença entre a quantidade de número de massa e número de prótons. Temos, para uma espécie neutra, a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Para uma espécie eletricamente carregada, a quantidade de prótons é diferente da de elétrons. E essa espécie eletricamente carregada é chamada de um íon, e tem a ver com a variação na quantidade de elétrons. Quando ocorre um ganho de elétrons, se forma um íon de carga negativa, chamado de ânion. E quando ocorre uma perda de elétrons, forma-se um cátion, um íon de carga positiva. A partir daí eu posso também conseguir identificar essas quantidades, sendo que um íon positivo, um cátion, ocorreu uma perda de elétrons, e um íon negativo, um ânion, ocorreu um ganho de elétrons. Também existem as espécies isoeletrônicas, nas quais a quantidade de elétrons são iguais entre essas espécies. E para finalizar essa estrutura inicial de átomo, falaremos também dos átomos isótopos, isóbaros e isótomos. Os isótopos são átomos do mesmo elemento, com massas diferentes. Os isóbaros e isótomos são de elementos diferentes, isóbaros com mesma massa e isótomos com o mesmo número de nêutrons. Os isótopos devemos destacar os isótopos de hidrogênio, de massa 1, de massa 2 e de massa 3. O de massa 1 é o hidrogênio comum, o de massa 2 é chamado de deutério e o de massa 3 é chamado de trítio. A respeito do deutério, ele forma a água pesada. A água rica em deutério é chamada de água pesada. Não confundir com a água dura, que é aquela água rica em íons de cálcio e magnésio. De estrutura atômica, essa é uma pequena base.